Irmãos e irmãs, somos o corpo de Cristo, nos ensina São Paulo na segunda leitura que nós ouvimos hoje. Um corpo que é composto por muitos membros, aonde cada membro tem a sua finalidade e a sua função, e todos, absolutamente todos, são importantes. O pé não é mão, o olho não é ouvido, diz o apóstolo, porque cada um de nós temos um dom diferente, capacidades diferentes, o conhecimento é diferente, a maneira como fomos educados, a maneira como fomos criados, é diferente uns dos outros. Se até dentro da família, dentro da casa, muitas vezes encontra-se divergência, porque a maneira como um foi educado não é a maneira como a esposa foi educada, e aí acaba tendo atritos. Mas nessa diversidade é que se constrói a unidade chamada família. E é também nessa diversidade de dons, de talentos, de conhecimento, é que se forma a igreja, o corpo de Cristo, da qual nós fazemos parte. Nem todos são profetas, nem todos são apóstolos, nem todos têm o mesmo dom, mas quando tudo é colocado em comum, um completa o outro. Isso é importante e por isso começo a meditação de hoje falando sobre a segunda leitura. Porque nós precisamos entender que nós somos a igreja de Cristo. Quando falamos de igreja, nós não falamos de prédio. Quando falamos da igreja, nós não falamos do papa, do bispo e dos sacerdotes. Todos nós somos membros deste corpo cuja cabeça é Cristo e precisamos nos sentir parte dele. Sentirmos a necessidade de contribuir com este corpo, ajudá-lo. Existem tantos ministérios, existem tanto apostolado, tantas pastorais. Cada um de nós podemos colaborar de um jeito. Alguns às vezes têm facilidade de se expressar. Teremos agora, no mês de fevereiro, uma formação para proclamadores da palavra. Quanta gente deu o nome para vir aqui proclamar a palavra. São membros do corpo de Cristo que, na comparação de São Paulo, seriam a boca que fala, que proclama aquilo que Deus está querendo dizer para o seu povo. Mas de São Paulo, existem outros membros que ficam um pouco mais escondidos. Existem pessoas ali que estão operando as câmeras para as pessoas que das casas acompanham as missas, que fica projetando as letras das músicas para que a Assembleia possa cantar. Gente que não aparece. Às vezes você não gosta de aparecer. Tem lugar para você também no corpo de Cristo. Existem pessoas que arrumam as cadeiras quando vocês chegam, que ajudam a encontrar lugares para que vocês se sentem. Existem aquelas que ficam catando os copinhos descartáveis que as pessoas acabam deixando no banco, quando vem a missa e nem leva o copo embora, né? Que ficam catando os papeizinhos, que ficam deixando na igreja, na casa de Deus, que não é lixeira. Mas existe gente que passa pegando depois, membros do corpo de Cristo, que não aparecem. E cada um com o seu dom. Existem aqueles, né, Dona Neuza, que vem aqui toda semana para arrumar os arranjos. O corpo de Cristo é composto por muitos membros, que formam uma unidade chamada igreja, da qual eu e você fazemos parte.
E essa igreja, ela é alimentada, ela é fortalecida, ela é revigorada pela palavra de Deus. A palavra de Deus que diz o salmo de hoje é espírito, é vida. Na primeira leitura nós temos no livro de Neemias, o governador Neemias e o sacerdote Esdras, que acolhem o povo que está voltando de um grande período de exílio na Babilônia, onde eles não podiam celebrar, onde eles não podiam adorar a Deus, onde a palavra não lhes era mais proclamada. Tinha sido tirado tudo do povo. Mas de repente eles conseguem voltar, e quando voltam, o sacerdote Esdras pega o livro da lei e começa a ler para o povo. E conforme eles iam ouvindo a palavra, diz aqui, o povo levantando as mãos diziam: amém, amém. Não fiqueis tristes nem choreis, pois todo o povo chorava ao ouvir a palavra da lei. Mas por que choravam? Porque esta palavra lhes tinha sido tirada, porque eles tinham sido infiéis à lei, porque sem ouvir a palavra de Deus, aos poucos eles foram deixando de praticá-la, e aí batia o arrependimento. E o sacerdote diz: não chorem, pelo contrário, vamos festejar, porque a palavra foi nos dita de novo. Se alegrem, porque a alegria do Senhor será a vossa força. Queridos, a importância que tem a palavra de Deus, esta palavra que é espírito e vida e que produz em nós ânimo. Por isso nós estamos aqui todo final de semana. Que assim como o povo, talvez o que nós temos é motivos para chorar, viu? E o que não nos falta é motivos para chorar. E que se ficamos longe da palavra de Deus, aos poucos nós vamos esquecendo dela. Outras palavras vão ocupando o lugar da palavra de Deus na nossa vida. Se nós paramos de ter contato com aquilo que Deus nos fala, não pensemos nós que nós vamos ficar alheio às outras coisas que estão sendo ditas. Se nós não damos ouvidos à palavra de Deus, outras coisas entram pelos nossos ouvidos. E de repente, como o povo de Deus, às vezes a gente tem até motivo para chorar. De dizer: como é que eu pude fazer determinadas coisas? Como é que eu pude viver de determinada forma? Me afastando da igreja, me afastando do corpo de Cristo, me afastando da palavra. Padre, eu acabei fazendo tudo que eu disse que eu jamais ia fazer na minha vida. Eu me tornei a pessoa que eu mais criticava. Minhas atitudes se tornaram aquelas que eu mais abominava. Mas por quê? Porque me afastei do corpo. Porque me afastei da palavra. Porque deixei de ouvir o que Deus me falava, Padre. Mas agora eu voltei. E quantos voltam chorando? Pois a palavra de Deus para você hoje, se você é essa pessoa que se afastou de Deus e foi viver uma vida longe dele, que não quis mais fazer parte do corpo dele, que era a igreja, e sem ouvir a palavra de Deus, você foi se tornando aquilo que você dizia que jamais seria. Deus tem uma palavra para você: não fiqueis triste, porque a alegria do Senhor será a tua força. Deus não para de falar. Deus volta a falar. A palavra dele entra de novo no nosso coração. E esta palavra ela precisa produzir em nós vida, como diz o Salmo. Esta vida
que vai gerando em nós atitudes e uma pessoa nova. Nós precisamos ter o desejo de ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos ter vontade de estar na casa de Deus como igreja para ouvir, ter saudade. Fiquei 2 semanas fora, eu tenho saudade da minha paróquia. Celebro a missa todos os dias, em qualquer lugar onde eu esteja. Mas há 1 ano eu estou aqui. E se eu fico alguns dias fora, eu tenho saudade desse altar. Eu tenho saudade da carinho de vocês. Por quê? Porque é o corpo de Cristo. E eu sou membro deste corpo. Não sei se sou a unha, não sei o que eu sou. Mas eu sei que vocês me completam. E eu sei que o pouco que eu posso fazer completa vocês também. Mas o que une isso? O que une o pé, a mão, o olho, o ouvido? É a palavra de Deus, que é única, que serve para o padre que prega aqui na frente e que serve para aquele que está chegando pela primeira vez nessa basílica. Para a nossa visitante que vem lá de Serra Negra hoje cumprimentar o padre ali na porta, primeira vez que talvez esteja aqui, mas é a mesma palavra. É a palavra que serve para o padre e serve para o visitante. E que une todos. E que nos faz vivos em Cristo. Na sinagoga de Nazaré, Jesus se levanta e lê o profeta Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres, enviou para proclamar a libertação aos cativos, aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos, para proclamar um ano da graça do Senhor. E depois Jesus fez uma homilia bem curtinha. A homilia de Jesus foi: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. A beleza da palavra de Jesus, hoje se cumpre. Queridos, quanta coisa Deus tem nos falado por meio da sua palavra. Talvez seja o momento de nós ouvirmos o que Jesus falou no Evangelho hoje. Hoje se cumpre essa palavra. Quanta palavra de Deus de ânimo, quanta palavra de Deus de esperança, quanta palavra de vigor. Já imaginaram quem estava na sinagoga e que eram os pobres, aqueles que só têm sua confiança, sua esperança em Deus, não, mais nada. De repente Jesus fala, anunciar a boa nova aos pobres. Aqueles que se sentiam cativos, amarrados, presos, perseguidos. Os enfermos, citado aqui nos cegos. Os oprimidos por tantos males. Quando ouvem Jesus falar, diz assim, nossa, essa palavra é para mim. Mas quando é que ela vai se cumprir na minha vida? Jesus fecha o livro e diz, hoje. É hoje. Porque a palavra de Deus não é estéril, porque quando Deus nos fala e nós tomamos posse da palavra, nós voltamos para a nossa casa dizendo, obrigado Deus. Obrigado porque o Senhor falou comigo. Obrigado porque o Senhor não se esqueceu de mim. Obrigado porque eu tinha muitos motivos para chorar, mas agora eu volto com a alegria do Senhor, que é a minha força, e eu vou enfrentar mais uma semana, porque o Senhor está comigo e eu não vou me deixar abater. Porque na minha pobreza, o Senhor é a minha riqueza. Porque se algo me faz cativo, o Senhor me liberta. Se as coisas do mundo me cegam, o Senhor me devolve a luz. Se algo me oprime, o Senhor me liberta. A palavra realiza tudo isso. E não é amanhã, e não foi ontem. É hoje. É agora. É nesse tempo. Amados e amadas, deixemos que esta palavra, que todos os domingos, ou aqui nesta basílica, diariamente é proclamada,
ela se cumpra na nossa vida. Como corpo de Cristo, abramos os nossos ouvidos para ouvir o que Deus está nos falando, e nos fala de tantas formas. A liturgia da igreja é tão rica. Deus nos fala na oração da coleta, Deus nos fala nas músicas que são cantadas, Deus nos fala aqui na palavra quando é proclamada ou quando o sacerdote aqui a explica. Deus está nos falando e nós precisamos abrir os nossos ouvidos e deixarmos que esta palavra produza vida em nós. Assim como disse o sacerdote Esdras para o povo: não fiqueis tristes, ide para as vossas casas. As nutricionistas não vão gostar, mas eu vou ler porque está escrito na palavra. Ide para as vossas casas, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, reparti com quem nada preparou. Então, dá uma ligadinha para alguém e diz assim: você já tem onde almoçar hoje? Ai, não, então convida para almoçar. Às vezes a pessoa não preparou nada. A palavra de Deus está dizendo: convide, reparta com aqueles que nada prepararam. Pois este dia é santo para o Senhor, é domingo, é dia sagrado, é dia da família, é dia em que nós nos reunimos, porque já ouvimos a palavra de Deus. E termina: e não fiquem tristes. Não deixe a tristeza dominar. Não deixe que a tristeza tire a sua esperança. Não deixe que a tristeza domine. Ai, padre, mas o senhor não sabe o que está acontecendo lá em casa. Não, eu não sei. Eu não sei. Eu sei que tem muita coisa difícil acontecendo. Eu sei que a enfermidade visita muita gente. Eu sei que existem muitos problemas financeiros. Eu sei que existe muito problema de relacionamento. Tem muito casamento que está assim, a vaca está indo para o brejo com a corda e tudo. Eu sei. Mas chegue em casa e pelo menos hoje, alimentado e alimentada pela palavra de Deus, não se deixe abater pela tristeza. Olhe para o seu problema e diga: a alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor é a minha força. Nada vai tirar a minha força, porque a minha força vem de Deus e meu Deus é maior. Nada vai tirar a minha esperança, porque a minha esperança vem de Deus e meu Deus é maior. Nada vai tirar a minha vida, porque a minha vida vem de Deus e meu Deus é maior. É frase pronta, mas cabe muito bem para aquilo que nós estamos celebrando hoje. Volta para sua casa com a força que Deus te dá e diga para os seus problemas o tamanho do seu Deus.